Muito bom dia. Hoje estamos dando continuidade, com mais uma parte 4 do nosso projeto Camisa Amarela. Que todos já sabem que a finalidade é, ao final dessa série, qualquer pessoa que assista e preste atenção ao que nós estamos falando, vai estar apta a montar um sistema de caixa d'água em casa com conceito científico, com informações técnicas adquiridas ao longo do tempo, depois de estudar e fazer muitas experiências. Tá certo? Essa série da Camisa Amarela, ela vai, ao final dela, do meio para o fim, vocês vão entender qual é a nossa proposta para modificar o RAS de uma forma substancial. Porque o RAS é para ser uma criação, um sistema de criação de peixe, aonde priorize o baixo o uso da água. E o que nós estamos vendo aí na internet, de uma forma geral, é o pessoal fazendo RAS com troca d'água. Aí perde a razão de ser. Então, vamos lá. Continuando com o nosso projeto, hoje nós vamos falar da fertilização da água. Tenho visto muito vídeo na internet que muita gente diz: a minha água está ótima, olha como ela está transparente. Não está. Ela não está ótima, ela pode estar transparente. O que interessa na água do peixe de criação para a produção de alimento, eu não estou falando aqui do aquário. O aquário, você bota meia dúzia de peixes dentro de um aquário de vidro para observar os peixes, para vê-los, coloridos. No caso da piscicultura profissional, ou até amadora, mas que priorize a produção de um animal com tamanho, com peso, que tamanho em piscicultura não interessa muito. Todas as nossas tabelas de raçoamento, de oxigenação, aplicação de medicamentos, seja o que for, todas as tabelas, elas são baseadas no peso do animal, na biometria. E eu fico muito surpreso quando eu vejo até produtores de alevino publicarem na internet anúncios vendendo peixes de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 centímetros. Como é que eu vou saber o peso de um peixe de 4 centímetros? Eu quero saber a grama. Quantos gramas 10 peixes está dando quanto? Deu 1 quilo, dividido por 10. Aí eu sei que eu tenho peixe de 100 gramas. Então, usualmente, o certo é falar no peso. As tabelas todas são feitas em cima disso. Quantos miligramas de oxigênio um peixe de 115 gramas precisa para viver confortavelmente, Porque tem aquela história o cara só acha que está sem oxigênio na água quando o peixe está boquejando. Não é verdade. Ele está vivendo lá embaixo, num sufoco, sem oxigênio, e quando chega no ponto de saturação, que ele não suporta mais, que ele vai morrer, o instinto joga o peixe na superfície. Mas aquele peixe que está lá embaixo, com baixo oxigênio, se alimentando mal, o sistema imunológico vai para o saco. O peixe adoece com facilidade. Qualquer fungo mata o peixe. Esse peixe não está crescendo com saúde, esse peixe não está crescendo o que tem que crescer e transformando a ração que ele come em peso corpóreo. A proteína não está sendo, carboidratos, minerais, tudo que tem na ração, não está sendo absorvido pelo trato intestinal, porque está faltando um componente importantíssimo, que é o tal do oxigênio. Tá certo? Vamos lá. Voltando para o assunto da fertilização. Gente, quando você vai colocar um peixe num tanque, você tem que preparar o ambiente que seja perto das características da natureza para aquela espécie que está adaptada naquele meio aquático, e as características da água, minerais, as características biológicas, todos os parâmetros biológicos
tem que estar compatível com a espécie. Você não vai preparar um tanque d'água para colocar um tubarãozinho de água salgada dentro, porque ele vai morrer. E vice-versa. Apesar de que tem uma história aí que lá em Santa Catarina foram encontrados cardumes de tilápia no mar, em alto mar, sobrevivendo e se reproduzindo lá no alto mar. Isso aí já é uma adaptação da espécie, né? A tilápia é um peixe osmótico, que ele se adapta rapidamente, igual o camarão, né? A maré sobe, transforma o rio em água salgada. Daqui a pouco o rio enche, transforma o rio em água doce. Ali naquele meio estão nascendo espécies que vão se adaptando a esse vai e vem de 5, 6 horas de troca de salinidade e outros parâmetros, né? Físico-químico, né? A água do mar tem mais magnésio, por exemplo, só para dar um exemplo do magnésio, mais do que a água do mar. Então o peixe que precisa de uma dureza X, ele se adapta naquela dureza do mar, que é muito mais alta do que a dureza da água doce, a alcalinidade também. Então isso faz com que o peixe, algumas espécies se adaptem. E parece que a tilápia andou fugindo para o mar, deu certo. Eu já vi no laboratório, já fiz a experiência com outros pesquisadores, e nós fomos subindo até ver onde a tilápia aguentava. Nós metemos 32 de sal na água e a tilápia estava lá. O mar é 30, aproximadamente aqui perto do litoral do Nordeste aqui. Então essas tilápias se adaptaram e quem comeu disse que o sabor é diferente do peixe. Mas isso aí é outra história. Vamos voltar para nosso assunto da fertilização. Vamos lá. Hoje eu não vou falar sobre as características físico-químicas. Não vou falar de dureza, de alcalinidade, de joga-cal, né? De gesso agrícola, calcário. Eu não vou falar disso. O próprio cloreto de sódio, sal, né? Eu vou falar agora sobre a turbidez da água. Vai ser conseguida e provocada pela adição de alguns insumos na água que vão fazer com que exista vida. Na água do peixe, nós temos uma biota, nós temos um zooplâncton e nós temos um fitoplâncton. Temos que ter. O zooplâncton é composto por pequenos microcrustáceos que habitam essa água. Alguns são microscópicos e outros dá para ver a olho nu, né? Zooplâncton, nós estamos nos referindo a animais. Animais micro, né, bem pequenos. E nós temos também aquela parte verde, aquelas algas filamentosas, ou não, que tem na água, que é o fitoplâncton. O fito são os vegetais. Esses são responsáveis pela produção de oxigênio na presença da luz, né? Existe uma atividade fótica na água aonde esses animais vão transformar, né, a luz, né, no processo de fotossíntese em oxigênio na água. Isso durante o dia, porque durante a noite esse mesmo fitoplâncton, ele vai consumir o oxigênio que ele produziu, né? Já não tem mais, né? Na hora que para de produzir, os peixes já vão consumindo, as bactérias vão consumindo eles, aí o fitoplâncton começa a consumir oxigênio e produzir CO2. Aí é onde entra a aeração mecânica, mas isso aí é assunto do capítulo passado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provocar a existência desse fitoplâncton e desse zooplâncton, porque os dois são importantíssimos para que a vida do peixe aconteça. Então, vamos lá. Existem um alevino, vocês imaginem assim, o alevino ele tem o opérculo pequenininho, ele consome pouco oxigênio, a boca dele é pequena, e ele se alimenta desses organismos, micro-organismos que estão na água, que são importantíssimos, muito mais do que a ração. A ração é um complemento alimentar de proteína no início da vida do
dos animais, a proteína é a busca incessante da proteína. A criança, quando nasce, vai mamar no peito da mãe, é o quê? Proteína. O pinto, quando nasce, lá dentro do ovo já tem uma proteína para ele se alimentar, até ele começar a bicar, comer outras coisas. Então, o peixe também não sai dessa regra. Na hora que ele nasce, que eclode o ovo, a gente já fornece lá a proteína para ele, e no caso da tilápia, a gente fornece testosterona. Para quê? Para a gente conseguir um nível de masculinização acima de 90%. Quem faz mais de 96% é mentiroso. Tem isso também, né? Isso aí já é outro problema. Vamos enfrentar lá na frente. Então vamos lá. Eu tenho que provocar nessa água o nascimento dessa flora e dessa fauna. Eu tenho que fornecer para essa flora bactérias, por exemplo. Eu posso fazer um bocache, um tanque ao lado, um balde, colocar probiótico, colocar açúcar. Essa condição que eu vou criar com açúcar, com probiótico, é necessário que esse açúcar é como se fosse o chocolate das crianças, né? Então, é um açúcar, na realidade, de glicose. As bactérias vão preferir, né, comer esse açúcar e vão se reproduzir rapidamente, juntamente com outros, né, ingredientes que a gente vai colocar, tipo assim, vamos escutar aqui um substrato, farelo de arroz. Posso colocar? Devo. Eu já estou fornecendo carbono junto com esse açúcar e já estou fornecendo um substrato, que é esse arroz aí, esse pó de arroz que a gente, farelo de arroz que a gente usa junto. Então, esse bocache, nós vamos mais para frente, quando o tanque está chegando hoje, os meus tanques estão chegando hoje, nós vamos montar, e quando a gente montar, a gente vai fazer o dia a dia. Então, na hora de fazer o bocache, eu vou falar as quantidades, de acordo com aquela quantidade de água que eu tenho, como é que eu vou, de onde vai vir a minha água, qual é a origem da minha água. Então, a gente vai fazer mais para frente em outras partes daqui do nosso trabalho e mostrar fazendo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é da importância da turbidez da água. Quando eu fizer essa fertilização, vários, né? Eu já mexi com alcalinidade, já mexi com dureza, mexi com tudo e parti para fazer o último. O que eu faço por último é a parte da biota, a parte viva da água, tá certo? E aí eu tenho que saber, pão do peixe, como é que eu vou saber se a minha fertilização tá boa olhando para a água? Porque não tem outro jeito. Eu posso medir amônia, posso medir nitrito, posso medir nitrato, atividade bacteriana e tal. Na hora da atividade bacteriana, já falei aqui várias vezes, a alcalinidade cai, aí vamos corrigir. Mas olhando para a água, como é que eu vou saber que eu estou com a minha fertilização ok? Eu não vou ver os peixes? Mas para que eu quero ver peixe, pô? Eu tenho como medir essa turbidez de várias formas. Existem equipamentos eletrônicos, digitais, sofisticados de laboratório que vão me dar aí a turbidez, vão me dar uma série de informações. Mas no dia a dia, velho, não é por aí. Eu estou ensinando você a fazer uma caixa d'água para você ficar feliz. Não é para você investir o dinheiro do mundo todo e nem você vai se transformar num engenheiro de pesca nem em biólogo assistindo essas aulas aqui. Então vamos lá. O interior da água, quando eu olhar lá para dentro, ele tem que estar túrbido, tem que estar escuro, tem que estar amarronzado, tá certo? Tem que estar esverdeado. Não é para estar transparente. Então existe uma ferramenta, tá aqui, ó. Disco de sec. Tem uma trenazinha aqui, ó. À medida que eu for afundando na água, eu vou vendo aqui a profundidade que eu estou conseguindo enxergar isso aqui, ó. Quando eu coloco ele na superfície com 1 centímetro, eu tenho uma visão. À medida que ele for afundando na água, ele vai ficando a água turva, vai dificultando eu ver os contornos aqui, do preto com o branco. Certo? Quando eu parar de enxergar o contorno disso aqui, eu olho aqui se a superfície da água, com quanto tá.
Então, se tiver aqui com 30, 25, 30, no momento em que ele desapareceu, eu acabei de medir a minha turbidez, né? Com esse equipamento aqui, que esse aqui é industrializado, foi comprado no Mercado Livre e tal. É uma placa, né? Um parafusinho aqui, ó. Uma placa de acrílico, já vem pintadinha, já tem um ferrinho aqui no meio para fazer o peso, né? Porque ele tem que descer. Já vem com uma trena à prova d'água, tá certo? Aqui o anelzinho de inox para não enferrujar, na hora que a gente botar uma salinidade lá. Você pode pegar um cabo de vassoura, botar no centro aqui assim, ó, de uma tampa de tinta, de pintar a parede, não tem essa latinha menor? Ou até a maior, tanto faz, você que sabe. Você pega uma tampa de plástico, pinta ela assim, preto e branco, coloca um cabo de vassoura aqui, ó, compra uma treninha dessa na esquina ali, ó, e cola no cabo de vassoura. Então você faz outra coisa. Você pinta o cabo de vassoura preto, branco, os pedaços assim, ó. Aí você bota 10 centímetros branco, 10 centímetros preto, 10 centímetros branco, 10 centímetros preto. Quando você descer, 3 pauzinhos coloridos, chegou nos 30 que a gente está querendo. Ou então você pinta o cabo de vassoura com 30 branco, depois pinta preto. Quando você coloca dentro d'água, você vai enxergar que você chegou aonde a gente quer. Então, para ficar claro, se eu não fizer isso, o peixe morre? Possivelmente não. Mas eu garanto uma coisa para vocês. O start que esse peixe vai dar quando ele vier novinho, alevino, se ele, ou o camarão então o cara que cria camarão num viveiro escavado e ele não fizer preparação do viveiro, ele não vai ter resposta, ele vai ter alta mortalidade, o camarão dele não vai crescer, porque o start do peixe e do camarão é na hora que ele está pequeno. Uma tilápia, cara, em 15 dias, ela tem que crescer 1000%. Esse número aí causa um bocado de problema na cabeça do povo. Mas eu já fiz experiência, já botei o peixe com meio grama. Faz aí, bota um peixe com meio grama, 0,5, dentro de um viveiro, alimente ele 15 a 20 dias, para você ver se o peso dele não vai aumentar 1000%. Desde que você faça os procedimentos técnicos, né, em cima de conceito científico. Não tem chute. Tem o certo e tem o errado. Não tem nem o mais ou menos. Oxigênio, qualidade de alimentação, manejo correto. O nosso objetivo aqui, nesse projeto da camisa amarela, todas as vezes que for amarelo, já falei, o assunto é montar uma caixa d'água de 1000, dando conhecimento tecnológico para que qualquer pessoa consiga fazer e depois aumentar esse volume para o tamanho que o bolso dela deixar. Lembrem-se que não é só a caixa, os filtros, não é só isso. Nós temos ração, energia elétrica, tempo e dedicação para você criar peixe, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido passar o meu pensamento a respeito de fertilização para vocês, tá certo? E espero que você, depois de ter visto esse vídeo, se gostou, dá um likezinho, pode comentar, faço questão de responder a todos. Eu não deixo ninguém sem resposta no meu canal. Quer ver? Faça uma experiência e manda um comentário para você ver se eu não respondo. É só eu ver. Respondo na hora, é o respeito que eu tenho pelo meu público, que me segue. O mínimo que eu posso fazer é dar atenção a uma pessoa que está se incomodando comigo e me mandando um comentário. Então, se puderem se inscrever no canal e compartilhar o link desse vídeo com outras mídias sociais, eu agradeço muito a ajuda de todos vocês. Valeu, Brasil! Um abraço!